do Senhor, nós estamos de volta com os nossos breves estudos, meditações na Palavra de Deus para durante a semana, para a gente aguentar até o domingo, agora que durante a pandemia a gente não pode ficar se reunindo, mas eu quero passar essa mensagem para você. É uma história de uma única família, a respeito de um pai e de um filho, mas o pai com uma história e o filho com uma história bem diferente da do pai. Um pai que temia Deus e um filho que se desvia completamente dos caminhos do Senhor. Esse pai é o rei Ezequias. Acompanhe comigo, abra a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 18. A partir do primeiro versículo, a gente começa vendo lá que Ezequias ele começa a reinar quando tinha 25 anos, era um jovem ainda. Mas desde o começo e até o fim do seu reinado, até o fim de sua vida, diz aí no versículo 3, que ele fez o que era reto diante de Deus, ele fez o que era certo. Ele viveu como um homem que amava Deus, que temia Deus. E no seu reinado, se você continuar lendo depois, principalmente até o versículo 6, fala que ele derrubou os postes ídolos, todos os objetos de adoração que o povo de Deus tinha. Ele diz aí que ele confiou em Deus, veja no versículo 5, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, nenhum rei antes, nem nenhum rei depois serviu a Deus com tamanha dedicação como Ezequias serviu. E o versículo 6 diz assim: porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Veja só, um rei que temia Deus, um rei que seguiu a Deus, o rei que combateu o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo, e ele completou a carreira e guardou a fé. Um rei que sabia o que era amar a Deus e sabia do compromisso que é amar a Deus. Mas o reinado dele chega ao fim, ele morre, e aí o seu filho Manassés, com 12 anos, começa a reinar. E ele assume aí o reino de Judá no lugar de seu pai. Mas logo no versículo 2 do capítulo 21, fala assim: fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, e assim vai. Veja só, era filho, e ele fez o oposto do pai. O pai era um adorador, e fez o que era reto. Esse não quis saber de Deus e fez o que era errado, coisas abomináveis, detestáveis aos olhos do Senhor. Fez o que as nações ímpias, aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que não seguem esse Criador que é revelado na Bíblia e que se mostra a nós de uma forma concreta, real, que nós podemos chamar de Jesus Cristo, que aparece depois no Novo Testamento, esse Deus que veio ao nosso encontro. Mas esse Manassés, ele não quis saber desse Deus que é anunciado no Antigo Testamento e que se revela de forma plena no Novo Testamento com a vinda de Jesus. Diz no versículo 3 que tudo aquilo que o pai dele tinha feito, ele desfez. Ele refez os postes ídolos para o povo fazer os sacrifícios e reedificou os altares de idolatria para diversos deuses. Ele passou a adorar as estrelas, ele passou a adorar tudo que existia, ele corrompeu a casa de Deus, o templo lá onde simbolizava a morada de Deus. Ele também colocou altares e objetos de adoração de outros deuses e de outros povos. No versículo 6, veja que ponto que esse homem chegou. Fala assim: e queimou a seu filho como sacrifício, e adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor e o provocou a ira. Veja só o que está acontecendo. Esse homem já não teme, esse homem não quer saber de Deus, e ele é filho de um rei que amava ao Senhor. E versículo 9 fala assim, a respeito do povo e desse rei: eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Tudo aquilo que fez com que Deus destruísse as nações ali em volta e desse aquela terra para o povo de Israel, Manassés fez pior do que todas aquelas nações. E aí eu fico pensando, o que aconteceu que Manassés seguiu este caminho? O que aconteceu? Que um homem como aquele rei
Ezequias fez, ou será que ele pisou na bola em alguma coisa, para que esse menino se transformasse nesse rei, nesse homem que não teme a Deus. A verdade é que nós temos muitas histórias assim na Bíblia, de homens e mulheres de Deus que acabam resultando em filhos que não temem ao Senhor e não querem saber da obra de Deus. Alguns desses filhos continuam sendo até religiosos, teoricamente seguindo a Deus, mas na verdade não temem a Deus e muitas vezes seguem outros deuses, como foi o caso de Manassés, que não seguiu seu pai Ezequias, não se tornou um adorador. Quais são as falhas que os homens e mulheres de Deus podem ter que conduzem os filhos e as filhas a se voltarem contra Deus dessa forma tão violenta? Uma primeira coisa que a gente vê na vida deste homem, a gente vê na vida de outros homens da Bíblia também, que serviam a Deus e que fizeram o que era correto, é que muitas vezes nós somos tentados a viver uma espiritualidade para a gente. Davi também falhou como pai, e a gente vê lá a situação dele fugindo de um filho, o filho querendo matá-lo. O que aconteceu é que muitas vezes nós mantemos uma espiritualidade muito individualista, nós e Deus. Eu sou um adorador. E muitos dos nossos cânticos incentivam isso. Perdem a noção, o foco de família, de comunidade e de igreja. E muitas vezes nós vivemos essa espiritualidade individualista. Nós não nos ligamos à comunidade, a igreja local não tem valor, eu fico lá enquanto ela me agrada, enquanto ela não pega no meu pé em nada, se pegar no meu pé eu vou para outro, lá na outra se pegar no meu pé eu vou para outro, então a gente não valoriza a comunidade, não valoriza a família, é uma espiritualidade que nós achamos que sou eu e Deus, eu adorador adorando a Deus, e nós perdemos o outro sentido da cruz, que é o sentido comunitário, que a cruz tem um sentido vertical, nós e Deus, mas ela tem um sentido horizontal também, eu e o meu próximo, eu e a minha família. E é bem provável que esse homem, Ezequias, esse grande rei que temia o Senhor, bem provável que a espiritualidade dele era muito individual e que ele não incluía o filho dele nessa espiritualidade. É bem provável, porque muitas vezes nós somos tentados a fazer isso. Um outro erro é nós valorizarmos muito as nossas lutas pessoais, os nossos desafios pessoais, os nossos objetivos de vida e nós ignorarmos a família. Muitas vezes acontecia isso, e Ezequias passou por lutas, por guerras, por enfermidades. Ele fez o reino vencer batalhas, mas ele perdeu batalhas em casa. Ele perdeu o filho dele. O filho dele não serviu ao Senhor. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós somos homens e mulheres de Deus, nós oramos, nós vamos na igreja, nós cantamos louvores, nós somos quebrantados. Mas durante a semana toda, nós estamos simplesmente focados no nosso trabalho, nos nossos objetivos, nas nossas estratégias do trabalho para conseguir mais clientes, para vender mais, para fazer isso, para fazer aquilo, para conseguir dinheiro, para pagar essa conta, pagar aquela conta, e os nossos filhos estão observando. Eles não veem aquilo que passa no nosso coração, da nossa espiritualidade individual, íntima com Deus. Mas o que eles veem é o pai, a mãe materialista que luta pelas coisas deste mundo. Não vê o pai chorando diante de Deus, de alegria, ou clamando por alguém. Não vê a alegria do pai e da mãe falando das coisas do reino de Deus, mas vê reclamando do governo, vê reclamando de doença, vê reclamando dos próprios filhos, reclamando de casamento, reclamando da pessoa que não pagou, do contrato que não saiu. E aí os nossos filhos vão se afastando do Senhor, porque eles não conseguem ler o nosso coração como o Senhor lê. O que eles leem são as nossas atitudes. Porque como a palavra de Deus diz, que você conhece a árvore pelos frutos. Queridos, ninguém vai fazer um exame genético para descobrir se aquilo é uma bananeira, uma macieira ou qualquer outra árvore. Você vai esperar o fruto se você não conhece a árvore. Não conhece a árvore, você vai esperar, opa, nasceu uma manga, então é uma mangueira, opa, nasceu uma banana, isso é uma bananeira. Você não vai pegar o material genético, o DNA e analisar para ver que planta que é. É pelos frutos, e muitas vezes os nossos frutos, aos olhos dos nossos filhos, são frutos materialistas, voltados a objetivos diários e objetivos profissionais. Nós precisamos tomar esse cuidado, porque muitas vezes o tempo que nós dedicamos para o nosso trabalho, para os nossos objetivos, para os nossos planos de carreira e tudo mais, a gente investe, a gente se dedica, a gente chega em casa e continua com isso, e cala a boca, filho, estou trabalhando agora, e você não tem tempo para a família, você não tem tempo para nada, só em torno daquilo, você não tem um tempo de
sabe assim, sem fazer nada com o seu filho, com a sua esposa, sentar, conversar, rir, brincar, orar, ler a Bíblia, falar da importância da igreja, da comunhão com os irmãos, sabe? Nós temos esquecido isso. E talvez você, talvez eu, nós possamos ser um grande homem, uma grande mulher, como o Ezequias foi, mas que está esquecendo das coisas simples da família, que os nossos filhos precisam da nossa atenção e precisam ver a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus de forma clara, sabe? Os seus filhos e os meus filhos precisam ser inseridos na realidade do reino de Deus. Você vai na igreja e deixa o filho em casa. Ah, pai, hoje eu estou com sono, não vou. Tá bom, fica dormindo. Não, não é fica dormindo. Você vai. Daí o outro já é adolescente. Ah, fiquei na festa até ontem à noite. Fala para ele, eu falei que se você fosse na festa, que você teria que acordar cedo para ir na igreja, porque isso não é negociável. Nós temos que aprender do Senhor. Sabe, querido, como que você quer que o seu filho, a sua filha, veja a igreja como uma extensão da casa dele? E os irmãos da igreja como de fato irmãos, como família em Cristo, se o teu filho é visitante na igreja, se o teu filho é visitante no meio do povo de Deus. Ah, pastor, é só agora, na época de pandemia. Tá, agora na hora de pandemia, mas e antes? E se você tem vindo, por que não traz? Nós precisamos investir nos nossos filhos, queridos. Você pode estar muito legal espiritualmente na presença de Deus, tendo seu tempo de oração, sua devocional, lendo a Bíblia e tudo mais, mas se você não incluir o teu filho nas coisas do reino, ele vai se comportar como o filho de Ezequias, ele vai se tornar um Manassés, que vai se revoltar contra as coisas do Senhor. E tudo que você cresceu na espiritualidade e tentou passar para o teu filho, ele vai jogar tudo fora e vai se tornar pior do que os ímpios. Então, meus queridos, vamos pensar um pouquinho nisso. Vamos investir na espiritualidade dos nossos filhos. A cada momento, falar coisas de Deus, mostrar a importância do reino, a importância de estar em comunhão com os irmãos da igreja, a importância do tempo na presença das pessoas que amam a Cristo, de cantar louvores. Ah, pastor, agora está difícil, porque é só um culto por semana, aquela coisa de distância, de manter daí 2 metros um do outro, todo mundo de máscara. Gente, isso é provisório. Mas aqui na igreja, se o teu filho tem mais de 12 anos, ele assiste o culto. Ah, pastor, não é tão legal para ele. Querido, quando não está em época de pandemia, a criançada acima de 12 anos também fica no templo assistindo o culto. Traz. Os pequeninos, acima de 5, eles estão podendo ficar na sala com todos os cuidados, com distanciamento e os professores bem preparados. Nós precisamos fazer isso. Ah, pastor, eu sou grupo de risco. Tá, cuide-se. Ah, minha esposa tem hipertensão. Joia, fica em casa. Ah, o meu filho tem bronquite, tem sei lá o que, não pode. Joia, fica em casa. Mas investe. Investe. Quando acabar a pandemia, traz. Ora com ele. Leia a Bíblia. Insira na vida da igreja, na vida dos irmãos. Você não é autossuficiente para educar o teu filho nas coisas do Senhor. Minha irmã, você não é autossuficiente como mãe para ensinar as coisas do Senhor ao seu filho. Senão a Bíblia não ia falar para a gente, não deixei-vos de congregar, como é o hábito de alguns. Para não deixar de congregar, nós temos que estar junto com o povo de Deus. Que os nossos filhos vejam a nossa fidelidade, estudando a palavra, orando, congregando, tendo uma vida íntima com os irmãos na fé, sendo dizimistas. Tá certo? Eu não estou falando aqui que se você der dinheiro tudo vai melhorar e que se você der mais, Deus vai te amar mais. Nada disso. Até mesmo que isso é um compromisso dos membros da igreja só, quando se tornam membros, de investir no reino de Deus. Mas isso é o mínimo que nós podemos fazer e os nossos filhos estão de olho e eles estão observando. Que façamos isso, tudo isso, e que os nossos filhos não cresçam como Manassés, mas cresçam como Ezequias e saibam também educar os seus filhos. Não ter os erros que nós costumamos ter, de querer viver uma espiritualidade individualista, egoísta, onde ela é secreta, tão secreta que durante a semana as pessoas só olham e veem coisas do mundo nos nossos lábios e na nossa vida. Que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos abençoe e que as nossas casas sejam prósperas, seguindo a Cristo e tendo Cristo como nosso Senhor.
que a nossa adoração seja sincera para Ele. Amém.